Oi, gente, tudo bom? Voltei aqui para mais uma aulinha de geografia. Hoje a gente vai continuar falando um pouquinho sobre população. Vocês lembram o que é população? Vamos lá. População é o conjunto de pessoas que moram em um lugar. Aquelas pessoas que moram em determinada região formam a população daquele lugar. As pessoas que moram no Brasil formam a população brasileira. Lembraram? A gente viu também que existem institutos, organizações que fazem essa contagem para saber quantas pessoas existem em um lugar. Aqui no Brasil, essa contagem é feita pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Eles fazem o censo demográfico, onde eles vão coletando dados, pegando informações sobre as pessoas e no final dessa coleta eles conseguem ter uma estimativa aproximada de quantas pessoas formam a população brasileira. Mas será que o Brasil sempre foi assim? Como será que essa população começou a surgir? De onde veio tantas pessoas assim? Eu encontrei um videozinho de uma turminha que vai me ajudar a explicar pra vocês. Olha só. E aí, turma, bora jogar uma bola? Demorou! Bora! Ah, esses garotos sempre juntos. Engraçado que eles são bem diferentes. Um é negro, o outro é loiro e um tem olhos puxados. As pessoas aqui no Brasil são tão diferentes, por que será? Eu tenho a resposta. Franjinha, de onde você veio, criatura? O povo brasileiro é fruto da miscigenação. Miscigê o quê? Eu explico. Primeiro vieram os portugueses para o Brasil. Deram de cara com os índios que já moravam aqui. Da mistura dos portugueses com os índios surgiram os caboclos. E logo depois chegaram os negros. Da mistura dos portugueses com os negros surgiram os mulatos. E da mistura dos negros com os índios surgiram os cafusos. Anos depois chegaram os italianos, alemães, japoneses e todos eles se misturaram cada vez mais. E por meio dessa miscigenação, o lindo povo brasileiro foi formado. E aí, Mônica, alguma dúvida? O Bidu é mistura de quais raças pra ser azul, hein? Essa turminha é muito legal. Eu adoro a turma da Mônica. Bom, mas como nós vimos no vídeo, eles explicaram direitinho. A população brasileira, ela é fruto de uma miscigenação. O que é uma miscigenação? É uma mistura de povos. O Brasil é um dos países mais diversificados do mundo. E como nós já vimos, é o quinto país mais populoso do mundo. E por ser o quinto mais populoso, ele tem uma das diversidades populacionais maior do mundo. Por exemplo, quando você vai na China, você olha, é todo mundo igual. Todo mundo com o olhinho puxadinho, não é assim? Só tem chineses. Agora, no Brasil, não. No Brasil tem pessoas loiras, pessoas morenas, pessoas negras, pessoas asiáticas, pessoas italianas. Tem um monte de pessoas. Por quê? Porque o Brasil é formado dessa mistura de pessoas, mistura de povos que vieram para o Brasil. Os primeiros habitantes do Brasil, você sabe quem foram? Muito bem. Os primeiros habitantes do Brasil foram os índios. Os índios já habitavam as terras brasileiras muito antes dos portugueses chegarem. Aproximadamente, os estudos contam que existiam mais de 4.000 índios no Brasil, que já habitavam o Brasil antes da chegada dos portugueses. E esses índios tinham seus costumes, suas tradições, seus idiomas, suas línguas, suas crenças. Aí, em 1500, os portugueses chegaram no Brasil e descobriram o Brasil. Lembra um pouquinho da nossa aula de história? Nós já falamos sobre isso. Quando os portugueses chegaram no Brasil, ao invés de viver juntos, eles decidiram escravizar os indígenas. Eles prendiam os indígenas, tomavam as suas terras e obrigavam os indígenas a trabalharem para eles. Afinal, os indígenas já conheciam a terra, já sabiam onde encontrar as plantações, já sabiam como desbravar as matas, coisas que os portugueses não sabiam. Com o passar do tempo, os índios começaram a lutar para resistir a essa escravidão. E, infelizmente, em meio a essas lutas de resistência à escravidão, muitos índios morreram. E outros morreram porque os portugueses vieram de outro lugar, certo? Com outras coisas que os índios não conheciam. E os portugueses acabaram trazendo para o Brasil muitas doenças que, na época,
os índios nem conheciam, não sabiam como tratar. Então, muitos índios, lá no início da colonização, morreram não só das lutas e as guerras contra os portugueses, mas também morreram por causa das doenças que os portugueses trouxeram. Com isso, com a morte de tantos índios assim, os outros que conseguiram fugir, os portugueses ficavam sem ter quem trabalhar por eles. O que eles fizeram? Foram atrás de outra mão de obra. Aí chegaram os outros povos que também contribuíram para a população brasileira, os africanos. Os portugueses, em busca de mão de obra, foram até a África e lá eles capturavam e traziam obrigados à força os africanos para trabalharem aqui como escravos, para fazerem os serviços deles aqui. Aqui, quando chegavam no Brasil, os africanos eram obrigados a trabalhar no cultivo de cana-de-açúcar, a trabalhar no cultivo de café, a fazer serviços domésticos. Eles eram escravos, eles eram capturados no seu país de origem, onde eles viviam tranquilamente com suas famílias e trazidos aqui à força. Vocês lembram dos navios negreiros? Lembram que eram navios grandes, mas sujos, sem condições de higiene, onde os negros viam amontoados um em cima do outro, sem receber a alimentação necessária? Lembram da história? Então, foi isso que aconteceu. Esses três povos foram os principais povos que formaram a origem da população brasileira: os indígenas, os portugueses e os africanos. Os índios eram os primeiros habitantes, já estavam aqui. Os portugueses chegaram depois achando que mandavam em alguma coisa. E depois os portugueses trouxeram os africanos para serem os escravos e trabalharem aqui no Brasil. Mas essa vinda de povos não parou por aí não. Muitos outros povos vieram morar no Brasil. Poloneses, italianos, espanhóis, judeus, árabes, que mais? Coreanos, chineses, vários outros povos vieram morar no Brasil. Por isso que hoje o Brasil tem uma diversidade de povos. Por isso que a população brasileira é tão diversificada, porque muitos povos, em busca de melhores condições de vida e conhecendo as condições que o Brasil fornecia para eles, por ser um país com solo fértil, com um clima agradável, com uma terra boa para plantação, tudo isso na época incentivava essa vinda para cá. Então, em busca de melhores condições, outros povos vieram para cá. E esses povos também contribuíram com a população brasileira. Cada povo que veio do Brasil trouxe com eles a cultura do povo deles. Os índios já tinham a cultura deles. Os portugueses vieram para o Brasil com a cultura da Europa, com hábitos europeus, com características europeias, até com o idioma português, que era diferente dos indígenas. Quando trouxeram os africanos também tinham seus hábitos, seus costumes, suas tradições, seu idioma, também trouxeram com eles. Os outros povos que vieram do mundo inteiro, cada um tinha uma cultura, cada um tinha um hábito. É por isso que o Brasil tem tantas culturas diferentes. Por quê? Cada povo trouxe um pouquinho e no final formou-se a população brasileira. Juntou tudo, misturou tudo e hoje nós temos a população brasileira extremamente diversificada, um bem diferente do outro. É importante a gente entender que a vinda desses povos não prejudicou o Brasil, pelo contrário, eles contribuíram sim para a formação da cultura brasileira. O que nós temos hoje, as nossas tradições, os nossos costumes, foram conhecidos, foram acrescentados e foram formados através dessa vinda de diversos povos. Então, a origem do Brasil, ela é formada por vários povos que foram contribuindo um pouquinho de cada um para formar o que hoje é o povo brasileiro. Assim surgiu a população brasileira, desta mistura toda. Agora, tô aqui pensando, você sabe como surgiu a sua história? Você sabe qual é a origem da sua família? Não? Então é isso que a gente vai fazer agora. Na liçãozinha do livro não tem atividade, são as páginas 92 e 93 que tem tudo isso que eu falei. Mas de atividade não tem nada. Aí eu tive uma ideia. Tadã! Hoje, assim como a gente descobriu a origem da população brasileira, eu quero que você descubra a sua origem.
Tudo bem? Você vai conversar com o papai e com a mamãe e vai conversar com ele e descobrir de onde veio a sua família. Você sabe? Por exemplo, a minha família. Eu sei que a minha mãe nasceu em São Paulo, mas a minha bisavó, a mãe da minha avó, ela veio da Itália. Ela nasceu na Itália. E a mãe do meu avô, a minha bisavó por parte de vô, nasceu na Espanha. Então eu sei que os meus bisavós por parte de mãe, um veio da Espanha e o outro veio da Itália. Aí o meu pai, ele não veio de lugar nenhum. Os avós, os bisavós já eram brasileiros, não tem origem nenhuma de outro país. Eles já nasceram, todos eles já nasceram aqui no Brasil. E até onde eu sei, não tem nenhuma origem de outro país. Mas na parte da minha mãe tem tanto italiano quanto espanhol. Então, na minha origem, na origem da minha família, eu sei que eu tenho um pouquinho de italiano e um pouquinho de espanhol. E também sou muito brasileira. Viu só? Então, olha o que você vai fazer. Você vai pegar uma folha de fichário, tá bom? Vai colocar o seu nome e vai escrever assim, ó, a origem da minha família. Então, você vai escrever de onde veio a sua família. Será que a sua família tem algum parente, alguém que veio de outro país, até de outro estado? Por exemplo, meu pai nasceu no Paraná. Eu sei que ele veio do Paraná. Eu nasci em São Paulo, mas o meu pai veio do Paraná. Olha que legal! De outro estado, que eu nem conheço, mas eu sei que meu pai nasceu lá, então tem uma raizinha no Paraná. Entendeu? Então é importante a gente conhecer isso para a gente saber qual a influência que outras culturas tiveram na formação da nossa família. Então você vai escrever aí o seu nome bonitinho, vai colocar atividade de geografia, a origem da minha família e vai escrever: a minha família veio de origem italiana. Por parte da minha mãe, meus avós eram, e conta a história. Por parte do meu pai, meus avós eram. Eu tenho certeza que para fazer essa atividade vai ser muito legal, porque você e o papai e a mamãe vão poder conversar e conhecer um pouquinho da história deles. Se vocês tiverem fotos que a mamãe e o papai queiram mostrar para vocês de como era antigamente, fotos da vovó, do vovô, é muito legal e pode até colocar na folhinha. Depois que você fizer essa lição, eu quero que você tire uma foto e mande pra mim, tá bom? Essa lição não é avaliativa, mas eu queria conhecer um pouquinho da origem da sua família. Combinado? Bom, eu espero que vocês gostem de descobrir de onde surgiu a sua família. O povo brasileiro surgiu de diversos povos. E você? De qual povo você veio? Vamos descobrir? Fiquem com Deus, boa atividade, boa conversa, boas descobertas com o papai e com a mamãe. E não esqueça de me mandar foto. Qualquer coisa, a agenda Edu e meu e-mail, combinado? Um grande beijo e até a próxima aula. Tchau!